Deus seja louvado, irmãos. Senti da parte de Deus de contar este testemunho. Meu nome é Eunice, e não citarei o nome do ancião nem da cidade onde tudo isso aconteceu para não gerar escândalo na obra de Deus. Mas senti um aperto no coração esses dias. Algo que queimava dentro da minha alma, como se o Senhor me dissesse: conta, filha, porque tem alguém passando pelo que você passou e vai precisar ouvir que eu ainda entro nas causas impossíveis. Conheci meu esposo, Samuel, ainda muito moça. Nós congregávamos juntos desde a adolescência. Ele era daqueles irmãos que todo mundo respeitava, sabe? Calado, sempre de paletó, com a Bíblia debaixo do braço. Todo mundo falava que ele tinha um brilho diferente. E eu, moça nova ainda, comecei a olhar para ele com carinho. Era uma simpatia que foi crescendo aos poucos, sem forçar, sem precipitação. Era todo muito puro, irmãos. Quando completei 18 anos, ele já tinha 20. Começamos a conversar, sempre com temor e debaixo da graça. Nossas famílias se conheciam, os irmãos mais velhos orientaram e tudo foi sendo feito na doutrina. Antes de qualquer passo, pedimos a palavra, porque eu sempre tive muito medo de errar nessa área. Desde novinha, via tantos casamentos bonitos dentro da graça, mas também ouvia sobre outros que viravam um pesadelo, porque a escolha foi feita com a emoção. Então pedi a palavra com jejum e oração, e o Senhor confirmou com glória. O servo que leu disse que era uma porta que Deus mesmo estava abrindo e que, se andássemos com ele, seria um lar abençoado. Casamos com 19 anos. Lembro direitinho do nosso casamento. O salão simples, os bancos enfileirados, a orquestra tocando, os irmãos todos reunidos. Era alegria pura. Senti-me a mulher mais feliz do mundo. Começamos nossa vida em uma casinha alugada no Jardim das Oliveiras, um bairro humilde, mas com muita comunhão. Irmãos vizinhos, irmãs da Obra da Piedade sempre passando com cestas, velhinhas de véu orando pela manhã. Era um ambiente gostoso. Acordávamos cedo para ir ao culto de jovens e menores, depois almoçávamos com a família dele e à tarde já nos arrumávamos para a reunião da mocidade. Nunca faltávamos. E à noite íamos para o culto oficial. Era uma rotina abençoada, irmãos. Nossos filhos vieram logo. Com 23 anos eu já tinha 2 e cuidava deles com temor. Ensinava oração, ensinava reverência, dobrava o joelhinho deles bem cedo. Meu esposo sempre foi muito dedicado à igreja. Foi cooperador de jovens, depois cooperador de ofício, sempre atendendo com mansidão. A Irmandade gostava dele, e eu também, claro. Éramos muito unidos no começo. Ele me ouvia, me tratava com respeito, e eu o ajudava em tudo. Fazia jejum por ele, orava junto, preparava suas roupas para os cultos, engomava as camisas brancas dele com muito zelo. Éramos simples, mas havia amor. Mas, irmãos, a gente nunca imagina que o tempo pode mudar tanto uma pessoa. Quando ele foi separado como ancião, eu chorei de emoção. Foi com 45 anos de idade, um culto lindo, cheio da virtude de Deus. Mas naquela mesma semana, comecei a notar algo diferente. Um jeito frio, distante. Ele já não me chamava mais para orar junto. Começou a chegar dos cultos mais tarde, inventando que ficou conversando com irmãos, que foi visitar doentes, mas eu sentia que algo não estava certo. Fiquei em oração, sem contar nada para ninguém. E um dia, irmãos, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou em cima da cômoda. Eu não queria olhar, mas meu coração apertou de um jeito. Senti como se o Espírito Santo dissesse: abre, filha. E eu abri. Ali tinham mensagens de outras irmãs, conversas que não eram de um servo de Deus casado, coisas que me gelaram a espinha. Na hora senti o chão sumir. Meu corpo tremeu todo. Eu não sabia se gritava, se chorava, se corria. Quando ele saiu do banheiro, fui falar com calma. Mostrei o celular e perguntei o que era aquilo. Irmãos, ele não negou. Pegou o aparelho da minha mão com força e me empurrou. Foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. E ali começou o meu vale. Irmãos, depois daquele empurrão, algo dentro de mim quebrou. Fui para o quarto, me tranquei e chorei feito criança.
Não queria que meus filhos vissem, não queria escândalo, não queria confusão. A primeira coisa que pensei foi: será que eu que provoquei? Será que falei de um jeito que ele não gostou? A gente, quando ama, tenta justificar a dor. Mas hoje eu entendo, irmãos, aquilo não era amor, era o início de um ciclo. Nos dias seguintes, ele ficou estranho. Me tratava com frieza, evitava a conversa e, quando falava, era só para mandar ou reclamar. Começou a implicar com tudo que eu fazia. Dizia que eu era preguiçosa, que minha comida estava sem gosto, que eu não me cuidava mais. Irmãos, palavras também batem. E eu sentia meu coração sendo ferido todo dia. Mesmo assim eu me calava. Orava de madrugada com o véu na cabeça, pedindo para Deus mudá-lo. Eu ainda acreditava que era só uma fase, que o peso do ministério podia estar mexendo com ele, que o inimigo queria atrapalhar, porque era isso que eu ouvia desde pequena, que a mulher de um servo precisa suportar, ser coluna, ser firme. E eu tentava ser, mas estava difícil. As irmãs da Obra da Piedade começaram a notar que eu estava mais calada, mais abatida. Uma delas, a irmã Sofia, chegou a me chamar no cantinho e disse: "Filha, tua fisionomia mudou. Tem algo que quer me contar?" Eu só balancei a cabeça e disse que era cansaço. Inventei que os meninos estavam exigindo demais, que eu estava gripada. Irmãos, eu menti, porque o medo de envergonhar o ministério do meu marido era maior do que a dor que eu estava sentindo. Eu sabia que ele era respeitado, que atendia às ceias, que pregava com virtude. Quem ia acreditar em mim? Eu era só a esposa, silenciosa, apagada, com um sorriso forçado. As coisas foram se agravando aos poucos. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, e quando estava em casa era um clima pesado. Meus filhos começaram a perceber. Às vezes estávamos jantando e ele começava a me corrigir na frente deles. Dizia que eu era ignorante, que eu não sabia me comportar como esposa de um ancião. Irmãos, aquilo doía mais do que qualquer tapa. Eu me sentia diminuída, desprezada dentro da minha própria casa. Lembro de uma noite em especial. Era um domingo. Tínhamos ido aos 3 cultos, de manhã, no culto de jovens e menores, à tarde, na mocidade, e à noite, no culto oficial. O culto foi tão forte, Deus o usou com poder, muitos irmãos glorificaram. No carro, a irmandade comentava como ele tinha sido usado, mas quando chegamos em casa, ele entrou calado, largou a Bíblia no sofá e foi direto me cobrar por eu não ter passado a camisa branca dele como ele gostava. Irmãos, ele estava cheio da glória, mas dentro de casa era outro homem. Me deu uma bronca na frente dos meninos, bateu a porta com força e foi dormir sem nem olhar para mim. Eu fiquei ali na cozinha, sentada sozinha, olhando a camisa dele pendurada e chorando baixinho. Naquela noite, fui buscar o véu, ajoelhei na beira da cama e disse: "Senhor, me mostra se é só um peso espiritual ou se é isso mesmo que ele vai ser daqui para frente. Me dá sabedoria, me mostra o que está escondido, mas acima de tudo, guarda meus filhos, Pai, que eles não carreguem trauma nenhum." A resposta não veio naquela noite, mas o céu registrou, irmãos. E a partir dali, o Senhor começou a me preparar, porque a tempestade que estava por vir exigiria de mim mais do que lágrimas, exigiria fé, coragem e um posicionamento que eu nem sabia que tinha. Depois daquela noite em que dobrei meus joelhos e pedi uma resposta, os dias foram ficando cada vez mais difíceis. Irmãos, é como se eu tivesse mexido em algo espiritual naquela oração, porque dali para frente a guerra aumentou. O que antes era só frieza e palavras duras começou a virar violência mesmo, agressão. E tudo escondido dentro da nossa casa, atrás de uma fachada de família perfeita. Começou com empurrões, depois tapas. Depois ele me segurava pelos braços com tanta força que eu ficava marcada. Irmãos, teve dia que fui para o culto com o rosto inchado, disfarçando com maquiagem, com a alma doendo, mas o véu firme na cabeça. Teve uma manhã de segunda-feira que lembro até hoje.
Eu tinha feito um bolo, simples, deixei esfriando e fui ajeitar a casa. Ele acordou reclamando que não tinha café pronto, que eu estava desleixada, que mulher de ancião não podia viver daquele jeito. Eu tentei falar que estava preparando tudo, mas ele nem quis ouvir. Veio para cima de mim com tanta raiva, irmãos. Me empurrou contra a parede da cozinha e disse coisas que nem tenho coragem de repetir. Eu caí no chão, com o ombro doendo e uma sensação horrível de desamparo. Meus filhos viram. Meu menino mais novo, Felipe, correu para cima de mim, chorando. Eu só o abracei ali mesmo, deitada no chão, com a alma estraçalhada. Depois que ele saiu para atender uma visita, fui para o quarto e chorei com o rosto no travesseiro. Senti-me sozinha no mundo, como se tivesse sido esquecida até por Deus. Mas, irmãos, Deus nunca esquece. Naquela mesma semana, teve culto de jovens na comum e eu fui. Fui com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas fui. Sentei-me no banco das irmãs e só consegui ficar quieta, ouvindo tudo com a alma em pedaços. Quando chegou a hora da palavra, o servo subiu no púlpito e orou. E quando ele abriu a boca, parecia que estava falando direto para mim. Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui, e o inimigo vai ser envergonhado. Na hora, meus olhos encheram d'água. Eu sabia que era para mim. O Senhor estava ouvindo. Eu não entendia como, nem quando, nem o que ele ia fazer, mas ele tinha me visto ajoelhada. Ele tinha sentido minhas lágrimas no travesseiro. Ele sabia o que eu estava passando. Depois desse culto, comecei a perceber que o comportamento dele oscilava. Tinha dias que ele estava calmo, até carinhoso, e depois virava outra pessoa. Parecia que dentro dele havia uma briga constante. Às vezes eu achava que ele estava sendo oprimido por alguma coisa espiritual, porque as mudanças de humor eram bruscas, assustadoras. Ele pregava com virtude, atendia cultos fortes, mas em casa virava um estranho. Comecei a ter medo. Passava o dia orando pelos meus filhos para que não criassem raiva de Deus por verem o pai, um ancião, fazer o que fazia. Doía-me pensar que aquilo podia afastá-los da graça. E eu, como mãe, como serva, como esposa, sentia-me sufocada. Foi nessa época que decidi buscar uma palavra bem longe da minha comum. Peguei um ônibus num domingo de manhã bem cedo e fui para outra cidade, onde ninguém me conhecia. Cheguei antes do culto de jovens e menores começar. Sentei-me no fundo da igreja e fiquei quietinha. Quando o servo levantou para orar, abaixei a cabeça e só disse: Senhor, eu não quero mais respostas bonitas. Eu quero direção. O que eu faço? A palavra naquela manhã foi toda para mim. O servo leu com autoridade e disse: Tem uma alma aqui que está sendo esmagada dentro do próprio lar. Deus manda dizer: a próxima vez que isso acontecer, coloca o véu e deixa eu agir. Não tenta mais se defender com palavras. A tua defesa vai ser espiritual. Irmãos, comecei a chorar ali mesmo, baixinho. O Senhor tinha falado comigo e eu guardei aquela orientação com zelo, porque sabia que a tempestade ainda não tinha passado, mas agora eu estava pronta. Depois daquele culto longe da minha comum, voltei para casa com um silêncio dentro da alma. Irmãos, era como se Deus tivesse me selado com algo naquela manhã. Eu não sabia quando a próxima prova viria, mas eu sabia que agora tinha uma direção, e a ordem era clara: colocar o véu e deixar Deus agir, sem palavras, sem escândalo, só confiar. Nos dias seguintes, tudo parecia mais calmo. Ele estava estranho, mas não violento. Até conversava comigo com mais respeito, brincava com os filhos, sentava na mesa do jantar. Fiquei atenta, mas não deixei a esperança morrer. Às vezes a gente se agarra a qualquer trégua como se fosse milagre. E eu queria muito acreditar que ele tinha mudado. Comecei a ir para a igreja com ele novamente. A Irmandade via a gente chegando de mãos dadas e ninguém imaginava o que se passava entre aquelas 4 paredes. É isso que mais dói, irmãos. A aparência estava preservada, mas o interior estava ferido.
Eu sorria para os irmãos, apertava as mãos das irmãos da piedade, sentava no banco das esposas dos cooperadores e dos anciãs, mas meu coração chorava calado. Os meses foram passando e eu continuei servindo com temor. Ajudava na limpeza da comum, acompanhava os cultos com os meninos e sempre que podia fazia jejum. Eu dizia a Deus: Senhor, se for para restaurar, que seja de verdade. Mas se for para viver nesse cárcere disfarçado de lar, então me livra, Senhor. Foi então que chegou o final de ano. A virada de ano era sempre algo especial para nossa família. Fazíamos uma pequena confraternização com alguns irmãos mais chegados, irmãos de confiança, sempre respeitando a doutrina. E naquele ano não foi diferente. Fiz um arroz com frango, preparei um suco e ficamos na varanda esperando os fogos. Mas ele bebeu. E não foi pouco. Ele nunca foi de beber, mas naquela noite disse que era para relaxar, que um golinho só não era pecado. Irmãos, mal sabia eu que aquele golinho ia trazer um vendaval. A meia-noite passou, os fogos acabaram, os irmãos foram embora e ficamos sozinhos em casa. Eu estava recolhendo os pratos, arrumando a cozinha, quando ele veio até mim já alterado. Começou a falar coisas tortas, a me acusar de coisas que nunca fiz. Disse que eu envergonhava, que eu era fria, que não servia mais para ser esposa de ancião. No começo eu tentei argumentar, mas a voz dele foi crescendo. Meus filhos se assustaram. A mais velha, Laura, começou a chorar, dizendo: Pai, para! Não grita com a mamãe. Foi aí, irmãos, que eu lembrei da palavra. Peguei o véu com as mãos trêmulas e coloquei sobre a cabeça. Fui para o quarto, fechei a porta, dobrei os joelhos e disse só: Deus, tá nas tuas mãos. Eu não vou mais lutar com as minhas forças. Tu mandaste colocar o véu, agora age por mim. A oração foi curta, mas foi com alma. E quando eu levantei, irmãos, ele estava ali, na porta do quarto me esperando, e sem dizer uma palavra começou a me agredir. Foi a pior vez. Bateu como nunca antes, me derrubou no chão, me puxou pelo braço, gritou palavrões, os meninos gritavam desesperados. Eu só conseguia me encolher e pedir em pensamento: ajuda, ajuda, Senhor, guarda minha vida, guarda meus filhos, não deixe que a promessa se mate. De repente ele parou. O menino mais novo, Felipe, agarrou nas pernas dele chorando e ele recuou. Saiu do quarto, se trancou no banheiro e ficou lá. Eu, irmãos, fiquei deitada ali com o véu ainda na cabeça, o rosto ardendo, o coração em pedaços, e, naquele momento, eu soube. Deus tinha registrado tudo no céu, e a justiça dele não tarda. Depois daquela noite, irmãos, fiquei muitos dias sem conseguir me levantar direito. Meu corpo doía, minha alma ainda mais. As crianças estavam assustadas. Meu menino mais novo, Felipe, não queria nem sair do meu lado. E a mais velha, Laura, começou a ter medo de barulhos altos. O que ele fez deixou marcas, e não falo só de hematomas, falo de rachaduras na alma que só o Espírito Santo para restaurar. No dia seguinte, ele saiu cedo, como se nada tivesse acontecido, e nem olhou para mim. Eu me arrastei até o banheiro, me olhei no espelho e quase não me reconheci. O rosto inchado, os olhos vermelhos e o véu ainda jogado na beira da cama. Ajoelhei ali mesmo, no chão frio do banheiro e disse: Senhor, eu obedeci. Coloquei o véu. Agora é contigo. Eu não aguento mais, Pai. Se for preciso, muda tudo, mas me guarda. Guarda meus filhos, Senhor. Com muita dificuldade, arrumei uma mala pequena, coloquei umas mudas de roupa para as crianças e fui para a casa da minha mãe, Dona Clara. Ela me recebeu com aquele olhar de quem já sabia, mesmo sem saber. Só me abraçou e disse: fica aqui o tempo que precisar. Passei 3 dias lá. Os meninos começaram a brincar de novo, a sorrir. Eu ainda andava devagar, sentia tontura, mas a paz daquele lar me fez respirar. Foi no 3º dia, por volta de umas 5 da tarde, que o telefone tocou. Era um número estranho. Atendi com o coração já apertado. Dona Eunice, é do hospital. Seu esposo, Samuel, sofreu um acidente de trânsito. Está em estado grave.
Na hora, irmãos, minhas pernas amoleceram. Eu não consegui responder. Senti um arrepio dos pés à cabeça. Larguei o telefone e me ajoelhei ali mesmo, no chão da sala da minha mãe. Ela veio correndo, me abraçou e eu só consegui dizer: Mãe, Deus pesou a mão, mas eu pedi livramento. Fomos pro hospital. No caminho, o coração parecia que ia sair pela boca. Uma parte de mim chorava, a outra parte só repetia: Senhor, não deixe ele partir sem se consertar. Quando chegamos, ele já estava na UTI, entubado, inconsciente. Os médicos disseram que foi um acidente sério, que ele perdeu o controle do carro numa curva, bateu de frente com um poste, que as chances eram mínimas. Fiquei sentada no corredor do hospital a madrugada inteira, a cabeça a mil. Lembrava de cada culto, cada palavra, cada lágrima. Lembrava do dia em que ele foi separado para o ministério, da alegria no rosto dele, das promessas que a gente recebeu, como tudo tinha chegado naquele ponto. Irmãos, Deus sabe o que faz. O tempo dele é perfeito. E naquela madrugada, ali naquele banco gelado do hospital, o céu começou a preparar a virada. Os dias passaram, ele continuava na UTI, sem dar sinais. Muitos irmãos começaram a orar. Uns sabiam do acidente, mas ninguém sabia da verdade. Eu mantive o silêncio, porque a honra da obra de Deus estava em primeiro lugar. Mesmo ferida, eu não queria escândalo. Só queria vê-lo salvo. Só queria vê-lo transformado. Foi no 8º dia que os médicos disseram que ele tinha estabilizado e ia ser transferido para o quarto. Mas também disseram outra coisa que gelou meu coração. Dona Eunice, ele sobreviveu, mas sofreu uma lesão na coluna. Ele perdeu os movimentos das pernas. Irmãos, eu gelei. A mão de Deus tinha pesado. E eu sabia que não era para destruição, era para correção. Deus ia tratar com ele de uma forma que só ele sabia fazer. E mesmo com tudo que eu passei naquele momento, eu orei de novo. Senhor, que essa paralisia seja a porta da salvação. Se foi preciso ele ficar na cadeira de rodas para te servir de verdade, então que seja, mas salva ele, Pai. Salva! Irmãos, quando os médicos me disseram que ele tinha perdido os movimentos das pernas, parecia que tudo parou ao meu redor. O som do hospital sumiu. A imagem ficou embaçada. Eu só consegui segurar o braço da cadeira com força e ficar em silêncio. Não era revolta, não era medo, era reverência. Eu sabia que ali tinha a mão de Deus. No dia seguinte, ele acordou. Fui chamada para entrar no quarto. Ele ainda estava fraco, com a voz baixa, o olhar confuso. Quando me viu, tentou se mexer, e foi aí que a ficha caiu para ele. Tentou levantar as pernas, mas nada se moveu. Os olhos dele se arregalaram, depois se encheram d'água. Ele me olhou como se pedisse socorro, como quem dizia: "O que está acontecendo comigo?" Sentei ao lado da cama, peguei na mão dele e disse: "Deus te deu mais uma chance. Ele não te tirou a vida, mas te fez parar. Agora é com você." Ele não respondeu, só chorou. Chorou como criança. Chorou como eu nunca tinha visto chorar. E naquele momento eu senti que o vaso estava começando a ser quebrado. O orgulho estava ruindo. A máscara estava caindo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. O ministério soube. Ele foi desligado do cargo. Com muito amor e sabedoria, os servos conversaram com ele, explicaram tudo. Não teve escândalo, não teve humilhação pública, mas tudo veio à tona. Deus trouxe a luz. E isso, irmãos, foi o começo do milagre. Eu continuei firme. Visitava ele todos os dias no hospital. Levava comida, lia a Bíblia com ele, orava baixinho. Meus filhos começaram a visitar também. Ele chorava muito com eles, pedia perdão, abraçava com força, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. Uma noite, cheguei no hospital com o meu véu na cabeça. Ia orar por ele antes de dormir. Quando entrei no quarto, ele me olhou e disse: "Eunice, ora por mim. Hoje o dia foi difícil. Senti vontade de desistir." Ajoelhei ali mesmo, ao lado da cama, peguei na mão dele e comecei a orar. Irmãos, o céu desceu naquele quarto de hospital. Ele começou a chorar alto. A presença de Deus foi tão forte, tão doce, parecia um culto. Ele me olhou e disse: "Eu fui um monstro, Eunice, mas Deus não desistiu de mim. Eu só estou vivo por misericórdia."
E eu respondi: Deus não mata vaso, ele quebra para refazer, e ele vai te refazer do jeito dele. Depois que teve alta, ele foi para casa com uma cadeira de rodas nova. A casa mudou, tudo mudou. O olhar dele mudou, o tom da voz, a maneira de falar comigo. Ele me chamava de minha joia. Cuidava dos filhos com carinho, passava o dia lendo a Bíblia, começou a assistir aos cultos online, depois voltou a frequentar, sentadinho no fundo, calado, mas com os olhos cheios d'água. A Irmandade percebeu a mudança. Os irmãos começaram a dizer: Irmã Eunice, Deus está fazendo uma obra linda. A gente vê pelos olhos dele, parece outro homem. E era, porque quando Deus entra para tratar, ele transforma por dentro. Depois que ele voltou para casa, irmãos, o processo de restauração não foi rápido, mas foi verdadeiro. Os dias foram passando e ele começou a participar dos cultos novamente, agora como membro. Sentava ali no último banco com os olhos baixos, mas com o coração quebrantado. Eu olhava de longe, às vezes com os filhos ao lado dele, e via um outro homem. Não era mais o mesmo. Ele passou a cuidar mais de mim, ajudava com as tarefas mesmo da cadeira de rodas, se preocupava com o que eu estava sentindo, me ouvia. Irmãos, o que eu esperei durante anos, eu vi acontecer na dor. Ele nunca mais levantou a voz comigo, nunca mais usou a Bíblia como espada contra mim. Agora ele a usa para orar junto. Uma vez, durante um culto de mocidade, o cooperador foi usado por Deus e disse: tem uma alma aqui que foi quebrada pela dor, mas agora Deus está usando a fraqueza dela para mostrar que ele é forte. Ele olhou para mim naquela hora com os olhos cheios d'água. Sabia que era para ele, e eu também. Hoje, ele é conhecido como um irmão temente, quieto, de oração. Não fala muito, mas quando fala é só da palavra. Os jovens o respeitam, as crianças gostam dele, e mesmo na cadeira de rodas, irmãos, ele ainda é um vaso. Deus não devolveu o ministério, mas devolveu o temor. E isso, para mim, vale mais do que qualquer cargo. Meus filhos cresceram vendo esse processo e hoje são firmes na graça. O mais velho, Samuel Júnior, já está tocando. A mais nova, Laura, senta com as irmãs da piedade e já aprende os caminhos da obra com zelo. E às vezes, quando estamos em casa, ele me chama no cantinho e diz: Eunice, obrigado por não ter me deixado naquela cama de hospital. Você podia ter me abandonado, mas ficou. E por sua fidelidade, Deus me deu outra chance. Irmãos, eu não fiquei por fraqueza, eu fiquei porque Deus mandou. E quando a gente obedece, ainda que sangrando, o céu se abre. Por isso, se esse testemunho falou contigo, compartilha com alguém que está passando por luta. Comenta aqui o que Deus falou no teu coração. Deixa teu amém, tua glória. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Deus seja louvado.